Coisas boas que já começaram a acontecer no Brasil. Enfraquecimento da esquerda. Há pelo menos 15 anos, o mundo acompanhou os partidos de esquerda tomando os governos na América Latina. Na primeira década de trajetória desses governos na Venezuela, Brasil, Argentina, Equador, Bolívia e Uruguai, resultou na redução da miséria e aumento de políticas de inclusão e do produto interno bruto. Todos esses governos conseguiram se reeleger e fazer sucessores, mas, nos últimos anos algo deu errado. A maioria dessas nações enfrentaram crises de cunho político-econômico. Em 2014 a América Latina registrou a menor taxa de crescimento em 5 anos, e os países que mais contribuíram para o baixo crescimento foram Brasil, Argentina e Venezuela. Agora a esquerda foi derrotada e perdeu força na América Latina. Corrupção e problemas econômicos tiram a esquerda do poder na América do Sul, e agora metade dos países que reúnem 2/3 da população da região será governada por políticos de centro ou de direita. 2. Cortar relações diplomáticas com países comunistas. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que não há motivos para manter relações diplomáticas com Cuba, pois o país caribenho desrespeita os direitos humanos, e porque não há negócios a serem feitos com a ilha comunista. O presidente eleito criticou mais médicos e falou que é uma tortura que o governo de Cuba receba parte dos salários dos médicos. Em entrevista publicada pelo jornal Correio Brasiliense, Bolsonaro criticou o modelo do programa Mais Médicos, pelo qual 11.420 médicos cubanos trabalham em áreas pobres e remotas no Brasil. Ele disse que 75% dos salários dos médicos era pago ao governo de Cuba e que seus filhos não estavam autorizados a vir ao Brasil, citando o caso de uma médica cujos 3 filhos tiveram que continuar em Cuba. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, assumirá em 1º de janeiro, e promete a maior mudança na política externa do país em décadas. 3. Buscar relações mais próximas com Estados Unidos e Israel. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu apoio do presidente Donald Trump. Em telefonema felicitando Jair Bolsonaro, Trump declarou que Brasil e Estados Unidos passariam a ser grandes parceiros. Os Estados Unidos serão um parceiro ainda mais próximo do Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro, garantiu Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump. Num pedaço do mundo onde há socialismo radical e caos na Venezuela e crise econômica, com o FMI mandando na Argentina, Bolsonaro representa o caminho do capitalismo esclarecido e será uma liderança populista nacionalista, considerou Bannon. O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou que planeja seguir o presidente Donald Trump, que quando assumir o governo vai transferir a embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo a cidade santa como capital de Israel, como os Estados Unidos fizeram. 4. Tecnologias para o Nordeste brasileiro. Israel está buscando intensificar as relações com o Brasil, para oferecer equipamentos e tecnologia de dessalinização de água. Israel contribuirá para o desenvolvimento da agricultura do semiárido, por meio da difusão de técnicas de irrigação em regiões do Nordeste brasileiro. O embaixador israelense no Brasil, Yossi Avraham Shelley, disse que as negociações sobre transferência da tecnologia vêm sendo lideradas por empresários israelenses diretamente com estados como Ceará e Maranhão, que sofrem com a seca da região Nordeste. A reportagem do canal Rural explica como a técnica israelense de dessalinização pode ser utilizada no Nordeste brasileiro. A água dessalinizada responde por 75% do consumo doméstico de água em Israel. A tecnologia é aplicada em 600 milhões de metros cúbicos, o que equivale ao volume que abastece 6,5 milhões de pessoas por ano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2019. 5. Tolerância zero com crime. Moro irá assumir Superministério da Justiça de Bolsonaro. A escolha de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça segue o anseio da população. Eu fui ameaçado a semana passada, sabe por quê? Porque eu defendi um dos grandes juízes federais desse país, Dr. Sérgio Moro, que é de Curitiba, que tinha que ser o futuro ministro da Justiça desse país. Foi o juiz federal que mais prendeu corrupto na história da nação brasileira.
Com Sérgio Moro como ministro da Justiça e da Segurança Pública, o governo brasileiro se voltará contra a corrupção, o tráfico e o crime organizado com o endurecimento das leis. Estamos assistindo agora a OAB e entidades defensoras de direitos humanos de que a culpa dos que morreram dentro dos presídios é da sociedade e não deles mesmos. E pregam, então, um esvaziamento das penitenciárias. Obviamente, se isso acontecer, esvaziando as penitenciárias, nós vamos acabar enchendo os cemitérios de inocentes. Pois é, pelo que eu tenho lido nos jornais, principalmente o pessoal da OAB, dos direitos humanos, advogados principalmente, a solução agora, depois dessas matanças em presídios, é não prender mais ninguém. Já que os presídios estão superlotados, eles dizem que a culpa toda é de quem prende e quem condena, ou seja, a culpa da matança é da polícia e dos juízes. É o anti-Brasil em marcha. O juiz Sérgio Moro aceitou o convite para ser superministro da Justiça no próximo mandato, disse Moro em nota divulgada após o encontro. Fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Exatamente o contrário. Eu sou vítima daquilo que eu combato. Eu costumo dizer nas minhas máximas, né? Eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que o cemitério cheio de inocentes. Um dos grandes juízes federais desse país, Dr. Sérgio Moro, que é de Curitiba, que tinha que ser o futuro ministro da Justiça desse país. A bandeira do meu país é verde, amarela, azul e branca. E eu vou defender a bandeira do meu país, é a minha maneira de ser. Deus abençoe a nação brasileira. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Essas são as 5 coisas boas que acontecerão no Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2019. Se gostou do vídeo, compartilhe. Deixe seu like para nos ajudar. Deus abençoe a nação brasileira.